E aí, sobreviventes ao narcisismo de alguém, como é que vocês estão? Essa semana eu tive contato com a minha psicóloga online. Eu faço psicóloga online, eu fazia presencial, mas no momento eu tô fazendo online. E ela me fez um questionamento, que ela disse o seguinte, até anotei aqui para não esquecer nada do que ela falou. Não é porque é família que é para manter por perto. O que vocês acham sobre essa afirmativa? E quando esse familiar precisa de ajuda? Ele é narcisista, ele te faz mal, ele te coloca numa situação, ele não tem essa percepção, já é idoso, é um pai, é uma mãe, é uma tia muito presente na sua vida e não tem ninguém para cuidar. O que você faria? Você faria contato zero? Vamos conversar sobre isso hoje. Muito prazer, eu sou Ana Cláudia Constâncio e estou aqui para tentar entender esse narcisismo que caiu na minha cabeça aos 49 do segundo tempo. Foi, gente, eu descobri aos 49 anos isso. E assim, ter descoberto isso depois de ter vivenciado tantos abusos na minha vida, foi uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei, até porque eu sou uma pessoa menopausada e tenho conflitos com a menopausa, tenho sintomas físicos, emocionais, psíquicos por conta da menopausa e às vezes eu não sei diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Mas assim, eu pedi ajuda, né, aos universitários, aos profissionais competentes, e eu sugiro a você procurar ajuda. Não dê desculpa. Se você não tem condições financeiras, você vai procurar alguma coisa gratuita ou alguma associação que ajude a fazer terapias em grupos, de repente, tá? Ou uma igreja, que nas igrejas costumam ter algumas terapias populares, né? Muitas delas sem pagar nada. Então é isso. Quando estamos nos sentindo mal, não temos que manter relacionamento. Foi a outra assertiva que ela me falou. Se você está se sentindo mal, você não pode manter o relacionamento. Eu quero fazer aqui um combinado com vocês, tá? Eu vou trazer tudo que a minha psicóloga disser para mim de ferramentas, eu vou estar passando para vocês como ajuda, porque nós, na verdade, nós somos uma comunidade, né, de sequelados, de sobreviventes, que precisa ter essa consciência de que se um não ajudar o outro, vai ter muita gente pelo caminho, entendeu? E essas pessoas feridas podem ferir outras. E o questionamento que eu tenho é o seguinte: será que tudo isso que eu passei, né, em ter descoberto o narcisismo, porque hoje está um boom de narcisistas, né? Quer dizer, quem são os narcisistas? Quem são as vítimas? Quem são os bodes expiatórios? Em que local você está nessa cadeia, né? Nessa cadeia de emoções e sentimento? Será que você também sofreu? E aí tem aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Será que você vai fazer a mesma coisa com as outras pessoas, com seu filho? Você tem que perceber isso se você está tendo alguma reação decorrente do narcisismo de alguém. Porque de repente você está reverberando esse sentimento e daqui a pouco você é o próximo narcisista da face da terra. Né? Porque é muito fácil a gente julgar, né? Ah, você é narcisista, eu sou a vítima, coitadinha, né? Eu mereço afeto, carinho.
Será que o narcisista merece um pouco de compreensão da nossa parte ou não? Tem que ser, vocês são radicais. Eu procuro mesclar a terapia com a minha vivência, com a minha espiritualidade, que eu acho que tá meio que entrelaçado. Também não faço tudo que o psicólogo diz, mas eu procuro analisar, porque nós somos únicos, seres únicos, de vivências diferentes. A gente não sabe, eu tô externando aqui para vocês a minha situação, mas vocês não sabem de fato, né, na minha pele. Ninguém sabe na pele de ninguém, tá? Falando é fácil, vivendo é muito difícil. Para você se colocar no lugar do outro, você algumas vezes precisa passar. Quantas vezes você passou por momentos, um colega seu passou e você disse, isso aí eu tiro de letra, mas quando você passou você não tirou de letra, tá, gente? A prática às vezes destoa da teoria. É o que eu acho, tá? Você prefere viver afastado, afastada ou mendigando afeto? Porque a minha psicóloga disse que você não deve mendigar afeto, tá? Porque você não tem como oferecer o que não recebeu. Se você não recebeu afeto, como você vai doar esse afeto, né? Aí que entra a questão da espiritualidade para mim. Eu não recebi afeto da minha mãe, do meu pai, mas eu tenho fé em Deus e recebi o amor de Deus na minha vida. Então eu acredito que Deus me amou primeiro, me escolheu no ventre da minha mãe. Então eu me sinto amada por isso. E isso me traz um alento muito grande. Imagina você ficar desamparado de pai e de mãe, sem essa referência. Uma vez, vou contar para vocês, eu fiz um curso na igreja. Esse curso foi pago. O curso era chamado Paz para Toda a Vida. E eu, na minha infinita inocência, pensei, é para aprender ser pai, né, e mãe, né? Foi eu e meu marido. E eu vou aprender a ser mãe, e meu marido vai aprender a ser pai. Gente, foi um choque, porque chegando lá, a primeira lição, eles nos deram um espelho, tá? Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Ó, nos deram um espelho e falaram assim, olhe para esse objeto e veja qual é a sua identidade. Eu peguei aquele espelho, você pode até fazer isso aí na tua casa, tá? Porque é importante. Conhece-te a ti mesmo. E o que eu tenho sentido, gente, é o seguinte, que quanto mais a gente estuda, entende, abre a nossa mente, expande, mais a gente fica esperto para se defender. Então, eu tô até lendo esse livro aqui, tá, gente? Se vocês... É do Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Então, através desses, ó, tá vendo aqui? Tá? Como enfrentar o mal do século. Através desses conhecimentos, com esse psicólogo renomadíssimo, ele é psiquiatra, Augusto Cury, psicoterapeuta, cientista e escritor. Então, o que ele sempre diz é que a gente tem que ter um pouco de amor, um pouco não, bastante amor próprio. E esse amor próprio, você imagina, você não tem amor de pai, não tem de mãe, mas tem de Deus e tem o seu amor. Olha aí, você já encontrou 2 amores, né? Você encontrou alguma coisa para se agarrar. Porque eu fiquei lá no curso... uns 20, não sei, 10 minutos assim, parecia uma pausa na minha vida.
sem história, sem resposta. Eu fiquei olhando o espelho, qual a minha identidade? Eu tentei buscar dentro de mim. E eu já estava na congregação, na igreja, frequentando igreja. Isso não significa que nós somos perfeitos, não, gente. Por estar numa associação religiosa qualquer, sem discriminação, tá? E você não é o alecrim dourado, sabe? Mas você é um filho amado de Deus. É mais do que o alecrim dourado, é um filho amado. Então, através desses conhecimentos, você vai perceber, vai se conhecer. E nesse momento do curso, eu não sabia a minha identidade. Eu não conseguia buscar. Mas por que eu não conseguia a resposta? Depois veio a resposta. Né? Porque primeiro, às vezes, vem o choque, vem a frustração, para depois vir a resposta. Aí veio a resposta. Eu mesma me dei, né, essa resposta. Não foi quem estava ministrando o curso. Aliás, quem estava ministrando me ajudou, com certeza, né, a entender, né, porque tinha know-how para isso, né, tem know-how para isso e mostrou dentro da palavra de Deus que eu tinha uma identidade, mas eu não sabia que eu tinha essa identidade, tá? Mesmo frequentando uma associação religiosa. Então, eu fiquei olhando e não vinha. Por quê? Porque essa ligação de pai e de mãe é muito forte na nossa vida. E se você perde essa identidade, se você perde essa conexão com os pais, então você perde muita coisa. Parece que o seu passado fica sem respostas, fica dilacerado. Foi a palavra que a psicóloga falou para mim, que a minha infância, tudo tá ligado nisso, gente. Infância, adolescência, vivência com os primeiros passos. Por isso que é muito importante a criação dos nossos filhos, a gente vê onde a gente está errando, sabe? E hoje eu procuro tratamento psicológico, procuro tudo, e hoje eu entendi que a minha identidade está em Deus, né? Ter me escolhido para vir ao mundo através dos meus pais, e a coisa mais maravilhosa que os meus pais puderam me dar foi a vida. Então, eu não tenho do que buscar questionamento, porque ela não fez, porque não fez, porque fez assim comigo. Claro que esses questionamentos virão ao longo da vida, mas eu vou encontrar respostas, porque o ruim é você não ter onde se agarrar, não ter respostas, não encontrar uma saída. Então a sua mente ela fica naquele looping, procurando, né, uma justificativa para aquele comportamento. A toda ação precisa ter uma reação, né? É aquela lei da atração, né, do imã. Então é isso. Qual a sua identidade? Fica a pergunta. Faça o teste do espelho, olhe no espelho e procure onde estão as suas raízes, a sua identidade. Talvez você não acredita em Deus, isso não é impeditivo, mas você acredita em você, no seu amor próprio, tá? E vamos julgar menos, nos julgar menos, que o Augusto Cury, ele fala isso. Você precisa se valorizar mais, se amar mais, e aí você vai descobrir um amor próprio, sabe? É o autoconhecimento, é o amadurecimento, vai chegar para você também. Eu tô engatinhando nesse amadurecimento e espero, né, conseguir chegar no auge, concluir a carreira e saber que eu venci no final as minhas inquietações, as minhas dores, e no final todos nós, essa comunidade sobrevivente, vai conseguir superar. Nós vamos juntos aqui passar informações valiosíssimas, tá? Vamos sorrir.
Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de viajar, viaje. Eu tô pensando muito em viajar e vou mostrar pra vocês, tá? Muita coisa boa também. Não vou ficar aqui de chororô, não. Tá? Quando eu tiver de chorar, vou chorar. Sorrir, vou me sorrir. Porque somos naturais, normais, né? E se você quer cozinhar, eu tô pensando muito em cozinhar, fazer pão saudável, ou com farinha branca, mas com fermentação natural. Fazer cursos, vou trazer cursos aqui para vocês, conhecimento, concurso, se você quer fazer concurso, estudar, focar na pintura, talvez você precisa focar no crochê, olha que maravilha. Aprender uma aula de violão, olha quanta dica legal. Dançar, você gosta de dançar? Então, vai começar a se arrumar, vai sair, vai dançar. Eu já tô até abrindo um sorriso aqui para vocês e para mim tá sendo medicamentoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada. E olha, se preparem para os haters. Eles estão por aí. Se preparem porque a gente tem que se blindar, né? Uma coisa que eu aprendi é que a blindagem é muito importante, né? Você precisa blindar o seu emocional, o seu psíquico, tá? E para você blindar, você precisa blindar o que, ó? A sua boca, o seu ouvido, o seu olho. Os 5 sentidos são muito importantes para nós, tá? Bora lá pra gente não devagar, porque quem tem TDAH, eu ainda tô fazendo os testes para saber, mas 2 psicólogas disseram que provavelmente, e aí a gente divaga nos assuntos. Me perdoe se eu alonguei demais para vocês, mas é isso. Eu tô aqui vendo as minhas anotações, que eu tenho um quadro ali também que eu anoto. Mais uma coisa que a psicóloga disse, que se manter longe, para se manter longe, porque não tem nada de positivo, tá? Isso a psicóloga falou. Mantenha-se longe dela, mantenha-se longe dele, se for o caso seu, e porque a pessoa não traz nada de positivo. Aí você diz, mas eu não tenho como sair da casa dela. Aí o que você vai fazer? Você vai investir em você, né? Para que você um dia consiga sair das garras desse narcisista que tanto te faz mal. Por quê? Nós esperamos o que dos nossos pais? Esperamos o que? Carinho, amor, proteção. E talvez você não tenha conseguido isso, carinho, atenção, só teto e comida e tiro, pancada e bomba na sua vida, a vida inteira. Acusações, seu passado, joga na sua cara, te empresta dinheiro, mas te cobra, fala pra vizinhança, fala com a sua irmã, com o seu irmão, fofoca de você, mente, depois se faz de vítima, diz que você é assim, é assado, e aí você precisa escolher o sentimento que você vai absorver. Porque esses sentimentos ruins, eles vão somatizar no teu corpo e eles podem produzir doenças, tá? As doenças, dizem os médicos da Ayurveda, não sei se eu falei certo, que é uma medicina chinesa, oriental, vamos dizer assim, que trabalha corpo e mente, né? E eles falam isso, gente, que não adianta cuidar só do corpo, que tem que cuidar da mente também. E se você não cuidar da sua mente, não depositar, um dia o seu corpo pode padecer muito, tá? Então, pensa nisso com carinho. Tira um tempinho para fazer um mindfulness. Vocês conhecem o mindfulness? Joga aí na internet. Começa a fazer a respiração do aqui e do agora. Você pode fazer na rua, andando de ônibus, no mercado.
sentir a natureza, abrir mais a janela, porque a pessoa quando vai entrando em ansiedade, depressão, ela vai fechando, vai se fechando, tá? Procura ir fazendo coisinhas pouquinhas ao dia, bebendo mais água, porque a água nós somos feitos de água, 70%, então você precisa hidratar o seu corpinho e o seu cérebro precisa de água e de gordura boa, tá? Então tem que aprender a comer, tem que aprender a dormir, tem que aprender a praticar isso e se agarrar nisso. Inclusive eu estou aprendendo a dormir, tá, gente? Depois nós vamos falar disso em um outro vídeo para não ficar tão longo. Vamos terminar aqui. Vou até anotar. Aprender a dormir, porque, gente, senão, você tem que ter um caderninho para você fazer as suas anotações, tá? Porque você fazendo anotações vai tirar da sua cabeça. A sua cabeça já tá cheia. Para que mais coisa? Então tem um caderninho, um diário para você ali se queixar no seu diário, também tem isso, tá? Deixa eu pegar aqui de novo, o caderninho. Tem o diário, eu também tô aprendendo, tá? Eu vou comprar um diário bem bonito e vou escrever a história da minha vida. Vou deixar o livro pronto, quem quiser que publique. Quem sabe um dia, né? A gente publica um livro através do nosso... Ai, desculpa, gente, pareceu mesmo. Ai, empolguei. Volta. E aí, gente, toda a relação com os filhos, a minha psicóloga disse... se a mãe tiver 10 filhos, a relação vai ser diferente com os 10 filhos. Por que essa relação vai ser diferente? Porque tem coisas por detrás da gestação. A sua mãe e o seu pai viveram coisas na gestação diferente de cada filho. Eu nasci de forma diferente da minha irmã. Então, por isso que minha mãe é diferente comigo. Olha aí a resposta. Porque ela teve uma vivência diferente na gestação e a forma como você engravida, a mulher engravida e os sentimentos que ela tem com aquele filho vão trazer consequências boas e ruins, dependendo dos sentimentos. E o que você pode fazer se você não recebeu esse amor, né, que você gostaria? Você vai transferir esse amor para o seu filho e para o seu marido e para você. Olha quanta gente esperando por ser amado. Comece primeiro por você, que eu parto do princípio que se você não se amar primeiro, ninguém vai poder te amar, certo? Quem concorda e quem discorda. Ame-se primeiro, conhece-te a ti mesmo, começa tudo com você. Você estando bem, tudo ao seu redor vai ficar bem. Então você vai cortar da sua vida esses sentimentos, essas práticas ruins que os seus pais fizeram com você. Você não vai fazer com seu filho, você não vai reproduzir, porque de repente você está reproduzindo. Você grita demais, você fala alto com seu filho, você bate o tempo todo, você não tem autoridade. Eu não tenho, né? Não tô aqui para te acusar. Eu não tenho autoridade, eu sou uma mãe desorganizada. Vai precisar disso tudo, vai precisar de você se organizar a sua casa, tá? Isso você precisa fazer, ó. Vamos anotando, organizar a sua casa. Tem coisa que é óbvia, mas é preciso ser dita, Organizar a sua casa, organizar a sua vida, o seu corpo, os exames que você tem que fazer, os cursos. Olha quanta coisa para você se preocupar. Os cursos. Quando seu filho chegar do trabalho, da escola, perguntar como ele está, como seu filho está, tá? Perguntar.
elogiá-lo, elogiar o filho também, porque é só crítica em cima dele, é só crítica. Eu me peguei fazendo isso, por isso que eu tô falando pra vocês. Ah, porque a gente como mãe, a gente faz isso. Gente, tem que fazer isso, fazer aquilo, olha a cama, arruma a cama, o banheiro, fez xixi, não sei o que, vai lavar o banheiro. E o trabalho de casa, blá, e os elogios. Quanto tempo você não elogia seu filho? Você tá bonito, nossa, você emagreceu, que lindo, parou com isso, parou com aquilo, olha, tá comendo bem. Você é um filho maravilhoso. Você já disse pro seu filho, eu te amo? Gente, tem uma, não sei se é uma mosca ou uma abelha. E eu vou terminar o vídeo, porque eu morro de medo de abelha. Então, eu volto numa próxima abelha. Ai, gente, tem uma abelha aqui de verdade. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até.